Fala pessoal, tudo bem? Voltamos aqui para o nosso canal. Você que ainda não está inscrito, por favor, se inscreve, deixa seu joinha, compartilha, chama um amigo, enfim, me ajuda a levar essa informação para o máximo de pessoas possíveis. O nosso tema de hoje, continuando a nossa aula, é o livramento condicional. E nós já vimos, né, a respeito das penas restritivas de direito, das penas privativas de liberdade, da pena de multa, nós já vimos o sursis, nós já vimos várias situações. E hoje nós vamos falar a respeito do livramento condicional. Primeiramente, né, você precisa saber que o livramento condicional é uma política criminal e permite que o condenado abrevie a sua reinserção no convívio social, cumprindo parte da pena em liberdade, desde que presente, né, como a gente já viu, os requisitos objetivos e subjetivos, além de determinadas condições. O que significa isso? Nós temos no Brasil, como política criminal, a reinserção das pessoas. Então, nós temos vários institutos que são considerados institutos despenalizadores, ou institutos que abreviam a reinserção dessa pessoa no convívio social. De que forma? Estabelecendo condições. A lei traz requisitos objetivos e essas pessoas só vão garantir esse direito se estiverem estabelecidas algumas condições que acabam sendo na ordem subjetiva, como nós já vimos anteriormente. E aí, aonde está previsto o livramento condicional? O livramento condicional está previsto no nosso artigo 83, lá no Código Penal, e acaba que tem que ser ouvido sempre, né, o Ministério Público e o Conselho Penitenciário, que acaba sendo uma equipe mista, né, composta pelo diretor do presídio e alguns outros membros de uma equipe que eles chamam de multidisciplinar. Esse livramento condicional, embora o código traga para a gente que o juiz poderá concedê-lo, esse é um poder-dever, porque acaba sendo um direito subjetivo da pessoa. Todas as pessoas que reúnem condições para receber o livramento condicional acabarão sendo alvo dessa medida. E quais são os requisitos objetivos, né, que é aqueles que acabam dizendo que todos são iguais perante a lei? Os requisitos subjetivos são que a pena privativa de liberdade dessa pessoa não pode ser igual ou superior a. Precisa, né, ser igual, não pode ser igual ou superior a 2 anos. E essa pessoa tem que ter reparado o dano no caso dos crimes em que esse dano foi causado, né? Assim que ela tenha condição de fazer essa reparação do dano, certo? Porque muitas vezes, se você condicionar alguém a reparar o dano para que essa pessoa adquira o direito, você vai acabar prendendo essa pessoa por motivos financeiros, seriam motivos que não são permitidos dentro do nosso ordenamento jurídico. Então, quando houver a possibilidade de fazer a reparação nos danos, essa pessoa precisa ter reparado os danos para fazer jus ao livramento condicional. Além desses requisitos, existem também alguns requisitos quanto ao cumprimento da pena, né? A pessoa precisa ter cumprido mais de 1/3 da pena se ela não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. Ela precisa ter cumprido mais de metade da pena se ela for reincidente em crimes dolosos. E cumpridas mais de 2/3 da pena nos casos de condenação por crimes hediondos ou equiparados ao hediondos, que são o tráfico, a tortura e o terrorismo, né? Se essa pessoa não for reincidente específico desses crimes, ou seja, hediondos e equiparados a hediondos. E aí a gente vai ver do que se trata essa reincidência. Quando que nós vamos considerar que a pessoa é um reincidente específico? O que é um reincidente específico? Existem 3 correntes para a reincidência específica. A primeira delas trabalha que a pessoa, por exemplo, ela pode ser reincidente de crimes hediondos desde que ela cometa um novo crime e ela seja condenada por um novo crime hediondo, ou seja, qualquer um daqueles que estão lá na Lei 8.072. Por exemplo, né, nós temos a reincidência específica pelo bem jurídico e pela modalidade da lei. Por exemplo, um crime hediondo mais um crime hediondo seria reincidente específico. Um crime contra o patrimônio e um outro crime contra o patrimônio também seria reincidente específico pela situação
pela situação do bem jurídico tutelado. Então, por exemplo, se nós tivéssemos um crime de roubo e um crime de furto, essa pessoa também seria considerada reincidente específico. E também temos a reincidência quando a pessoa pratica ela é condenada por 2 crimes diferentes. Na segunda vez que ela for condenada, ela seria considerada reincidente. No nosso caso aqui, para o livramento condicional, no que se trabalha os crimes hediondos, nós trabalhamos a primeira corrente. A pessoa tendo praticado um crime, sendo condenada, transitada em julgado, e depois ela praticada outro crime, sendo condenada, transitada em julgado após a sentença do crime anterior, essa pessoa é considerada uma reincidente específica. E aí, nós temos aqui algumas condições para o livramento condicional. Acaba que a pessoa tem condições tanto dentro dos muros quanto fora dos muros para que ela possa ter esse benefício na sua execução. Então, a primeira situação é que a pessoa tenha um comprovado comportamento durante a execução da pena, um comportamento satisfatório. Quando que isso acaba sendo satisfatório? O artigo 39 da LEP diz pra gente que é um comportamento disciplinado e um cumprimento fiel da sentença. Ele obedece os servidores, respeita os demais condenados e se opõe aos movimentos internos, os motins ou rebeliões. No caso, o motim seria para os crimes lá militares, né, os presos militares. Então, o que significa esse bom comportamento? Bom, na hora do almoço, ficou na fila, respeitou a fila, respeitou o servidor, respeitou no momento da revista, da cela, cumpriu os horários, no banho de sol, brigou, não brigou, ficou provocando outros presos, não ficou provocando outros presos. Esse tipo de comportamento acaba traduzindo para o agente público, acaba traduzindo para a sociedade que essa pessoa começou a respeitar pequenas normas e que quando ela vier aqui para fora, na sociedade, ela vai continuar respeitando isso. Então isso é considerado, né, um comportamento satisfatório. Também, se caso, né, essa pessoa tenha oportunidade de trabalhar dentro dos muros, ela tem que ter um desempenho satisfatório naquele trabalho. Então ela executa os trabalhos, as tarefas, as ordens recebidas, demonstrando que a pena que ela está disposta a cumprir essas regras e se comportar de maneira que seja reconhecida para ela a oportunidade da ressocialização. E também, outra situação que é exigida dessa pessoa, pode ver que é um livramento condicional, que tem condições, né? Ele vai ter que trabalhar, vai ter que ter uma subsistência comprovada, né, de maneira própria, mediante o trabalho dele. Isso é um requisito que, se a pessoa, veja bem, não é que se a pessoa, ao sair, ela vai ser obrigada a ter uma carteira assinada, etc. e tal. Mas, por exemplo, essa pessoa trabalhar na construção civil e tiver como comprovar que ela está trabalhando nessa construção civil, mesmo que sejam de bicos, sendo um trabalho honesto, mesmo que no mercado informal, se essa pessoa virar um camelô, virar um ambulante, um pedreiro, um marceneiro, um artesão, essa pessoa ela vai estar satisfazendo esse requisito. Mas perceba que, no campo prático, isso é muito complicado, porque é muito fácil hoje você constituir uma MEI. Então, acabam que muitas pessoas se utilizam de forma maliciosa desse tipo de benefício, né? E, infelizmente, acaba que essas situações prejudicam pessoas que estão voltando a ter uma vida honesta e regrada. Então, no campo da teoria, a gente trabalha da seguinte maneira. Se a pessoa prover a aptidão, né, se a pessoa tem aptidão para prover a subsistência dela através de um trabalho honesto e comprovado, seja ele formal ou informal, esse requisito acabaria estando satisfeito. No campo prático, infelizmente, ou felizmente, né, não sei, a depender de qual das situações que você está falando, para as pessoas que estão tentando voltar honestamente, infelizmente, e para as pessoas que utilizam da maneira incorreta, elas estão tendo essa felicidade, por assim dizer. Ou as situações, né, que são impostas para a pessoa que foi liberada, né, condicionalmente, as obrigações delas estão previstas lá no artigo 132 da Lei de Execução Penal, a Lei 7.210, né, obter ocupação lícita dentro do prazo razoável,
se for apto para o trabalho. Comunicar periodicamente o juiz dessa sua ocupação. Né? Não mudar do território da comarca do juiz da execução sem prévia autorização desse. E existem outras imposições que podem ser colocadas, né, como condições obrigatórias para essas pessoas. Como, por exemplo, se você deu um endereço e precisou mudar esse endereço, você precisa informar o juiz, certo? Você só pode só pode tomar essas decisões depois de autorizados. Só que o que acontece na prática? As pessoas que têm uma renda muito baixa, muitas vezes elas vivem de aluguel e são despejadas, e vivem de aluguel e são despejadas, e vivem de aluguel e são despejadas, e acabam mudando de endereço várias vezes. E essa pessoa ela tem um compromisso de periodicamente informar o juízo aonde ela está trabalhando, qual que é a ocupação dela e aonde ela está residindo, para que, se eventuais respostas à justiça sejam necessárias, essa pessoa seja localizada. Então, outra situação que pode ser colocada para essas pessoas é, primeiro, recolher-se numa determinada hora, não frequentar determinados locais, final de semana, prostíbulos, bares, enfim, depende das situações caso a caso, da forma adequada e razoável, o juízo pode estabelecer condições que são restringidas, que restringem essa liberdade, e essas condições são as que autorizam essa pessoa a estar livre, e por isso, livramento condicional. Eu trouxe para vocês aqui um vídeo bem curto, para evitar que vocês tenham a demanda, estou falando só o essencial mesmo, e passei essa atividade aqui para você, em até 3 pessoas, aonde eu gostaria que você me explicasse, assim como eu te pedi da questão do sursis, eu estou te pedindo para que você tenha a capacidade de ler as situações em que se pode revogar o livramento condicional de maneira facultativa, o juiz pode optar, né? São situações em que pode ser que ele opte por fazer essa revogação, ou em algumas situações é obrigatória a revogação deste benefício, dessa situação aqui, desse instituto. Então eu preciso que você me diga o seguinte: primeiro, eu quero que você leia quando é obrigatório e quando é facultativo. Segundo, eu quero que você consiga me responder como que se extingue o livramento condicional. Ele é para sempre? A pessoa que está em livramento condicional fica para lá a vida inteira, até morrer? Ou tem um limite aí, que é o limite da pena? Como é que funciona essa situação? É isso que eu quero que você tenha a capacidade de me responder. E aí, eu quero que você me diga também qual é a base legal para isso. Você precisa dizer para mim em qual artigo, ou em qual lei, ou em quais artigos, ou em quais leis você encontra essas situações que eu acabei de pedir para você. A revogação facultativa, a revogação obrigatória e a extinção do livramento condicional. Espero que a nossa aula hoje tenha sido produtiva. Fiquem com Deus, fiquem protegidos, fiquem com suas famílias e até semana que vem.